Questão 96. Aí tá assim. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, então, né, quer saber aí o que o texto está falando, né? Então, vamos o texto aí. É, o texto, né, é sobre a Marisa, né? Marisa de Lajolo, né? No mundo aí da leitura para a leitura do mundo, né? De São Paulo aí, tô lendo a fonte. Então vamos ao texto. Ó. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações. O sentido de um texto, o sentido de um texto é, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, o dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Aí, né, tá a fonte que eu falei. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Então, tá falando, né, o enunciado aí, que o texto tá falando sobre a metalinguagem. Realmente, se a gente for observar, tá assim, né? Tá falando sobre ler. E o que a gente vai fazer, né? A gente tá lendo o texto. Então, o próprio texto fala sobre ler, sobre o que a gente mesmo está fazendo. Então, ler. Aí tá assim, metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto a ressaltar a importância da intertextualidade. Não é bem ressaltar a importância e pegadinha essa alternativa, porque assim tá falando de ler, não sim da importância da intertextualidade. Então, né? Não é. B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Tá falando assim, a função aí, né? Essa função da linguagem torna evidente pelo fato de. Não é. Isso não torna evidente leituras diferentes. Não tá falando muito de leituras diferentes, focando em leituras diferentes. Então, não. C. Apresentar o ponto de vista da autora. Pegadinha também, porque a autora fala, né, sobre o texto, mas em um momento tá falando assim, o ponto de vista dela, falando assim, eu tenho esse ponto de vista, fala sobre ler, né? Então não é totalmente ponto de vista, né? Ela fala sobre o que ela pensa, mas não tá falando necessariamente dela, né? Ela tá falando mais da leitura. Então não. D. Discorrer sobre o ato de leitura? Sim, porque o próprio texto está falando sobre o ato da leitura, sobre a leitura. Então, as alternativas tem umas que estão certas, porém, né, tem uma que está mais certa, que é essa letra D, que fala sobre leitura, né? E é focar a participação do leitor. Poderia ficar em dúvida, mas não é focar a participação do leitor exatamente, e sim discorrer sobre o ato de leitura. Isso que significa metalinguagem, né? Metalinguagem é o quê? É uma meta da linguagem aí, né? Que ela também pode ser usada aí, né? Para falar da própria linguagem. É, tem até uma piadinha lá no Google, uma foto aí de uma moça, né, e um rapaz aí dialogando. E aí ele diz assim pra ela, não sei se olho pra você ou para o balão. Aí ela coloca assim, que foi, né? Aí ele, não sei se olho pra você ou para o balão. Ou seja, é uma metalinguagem aí. Ele falando, né, da próprio diálogo, né, dele com ela aí, né, fala sobre a
própria palavra. E o texto aqui está falando sobre o próprio texto, né? Sobre o próprio ler, né? O ler, que a pessoa mesmo está fazendo o quê? Está lendo. Então fala sobre si próprio, digamos assim, né? É uma metalinguagem aí. Por isso que a letra D, discorrer sobre o ato de leitura. Ou seja, né? Discorrer, apresentar aí, né? Apresenta o ato de ler, né? Então por isso que é a letra D.